Fracassar, ser rejeitado ou perder tudo? Qual que você acha pior? Fracassar, ser rejeitado ou perder tudo? Sabe me dizer? Responda aí, responda aí. Que nada, gente, nós estamos muito enganados. Essas coisas aqui estão querendo dizer sobre nós mesmos. O interessante, e talvez seja o mais perigoso da nossa vida, é viver a vida que outra pessoa nos impõe. É viver como se fôssemos uma outra pessoa. O que está dentro de nós não vale nada. O que vale é o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa define. Isso é muito doido. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos o plano de outra pessoa, quando nós fazemos somente a vontade de outra pessoa, quando nós somos uma pessoa que não é nós mesmos, nós estamos indo contra o plano que Deus elaborou para a nossa vida. Deus elaborou um plano, a nossa história já está contada. Nós temos algo que nós recebemos desde a pré-existência. Você tem a sua bênção patriarcal e eu também. Quando eu me transformo numa outra pessoa, eu estou saindo do plano que Deus reservou para mim. E você está fazendo a mesma coisa. Por isso que hoje eu vou ensinar para vocês 3 ações que podem mudar a sua vida. 3, eu só vou falar uma delas. Por que você está destruindo a pessoa que você ama sem perceber? Porque você está destruindo pessoas que você ama e você não percebe. Isso é uma das coisas que eu vou conversar com você hoje, nós vamos aprender juntos. Através de 1 Samuel, no capítulo 8. E nós vamos aprender isso tudo juntos. Meu nome é Reginaldo, o pessoal me chama de Regis, aqui é o Instituto BH. Esse é o curso do Velho Testamento, somente em áudio. E se você não está fazendo o instituto onde você mora e tem de 18 a 35 anos, basta lançar sua frequência depois de você responder as 3 perguntas que estão nos comentários. Muito bem! Samuel, capítulo 8, ali depois do versículo 4. O pessoal chama Samuel. Samuel já estava velhinho. E eles falam, olha Samuel, e o Samuel era um grande profeta. Você está velho, os seus filhos pisam na bola, os filhos dele se afastaram da igreja, fizeram um monte de besteira, não se afastaram, estavam lá juntos fazendo besteira. E eles chegam então para Samuel e falam assim, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Só que eles falam uma coisa muito interessante, esse rei tem que ser igualzinho das outras nações, todo mundo tem. Por que nós não temos? O povo não queria ser diferente. O povo não queria o plano que Deus tinha estratégia para eles. Porque Deus não queria que eles tivessem um rei. Chama Samuel e ainda fala, vai lá e fala o que um rei faz. E ele foi lá, ensinou e falou tudo que o Senhor tinha dito. Se você, um rei vai fazer isso, 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 isso. E o povo está assim, não. Nós queremos ter rei igual todo mundo tem. O povo queria ser como todo mundo. A sua mãe já te falou isso? Você não é todo mundo. A minha mãe sempre tinha essa debaixo da língua, certeiro. Quando eu falava, todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. O povo queria um rei igual de outras nações. E Deus então responde para Samuel, sabe, olha, quando eles estão querendo isso, sabe o que está acontecendo? Eles estão rejeitando a mim. É a mim. Quando eles querem o que todo mundo quer, quando eles querem viver exatamente a vida de outras pessoas, quando eles querem copiar outras pessoas, eles estão rejeitando a mim que elaborei um plano para ele. Não está exatamente assim, mas eu estou levando vocês a um raciocínio. Que é quando ele falou, olha, Samuel, quando você falou alguma coisa e eles te rejeitam, não é a você, é a mim. Só que eles estavam rejeitando, eles queriam o que todo mundo queria. Então a rejeição ao Senhor é quando nós vamos pela multidão, quando nós caminhamos como manada. Imagina você aí vendo uma manada de boi, de carneiro, tudo juntinho, tudo andando, um atrás do outro, tudo enfileirado. Essa é uma visão horrível, andar em manada, fazer o que o outro faz. Eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim que elaborei um plano. E eles simplesmente, sem pensar, sem meditar, sem entender sua bênção patriarcal,
sem entender as bênçãos do sacerdócio que já recebeu, sem entender o propósito da vida, sem dar uma olhada no plano de salvação, eles querem fazer o que todo mundo faz, querem decidir como todos decidem, querem ter o mesmo resultado que todos têm. E é aí que nós rejeitamos a Deus. É um negócio muito doido. Agora nós precisamos entender, e eu gostaria disso. Se eu e você estamos escolhendo a vida que outra pessoa quer, nós estamos rejeitando o plano de Deus, o que Ele quer. Isso é doido. Isso é muito doido. Saul, ele era exatamente o que o povo queria. Não sei se você já leu a lição dessa semana, mas lá é interessante e foi aí que eu descobri. Eu não preciso nem fazer genealogia mais. Diz que Saul era o mais alto, o mais bonito. Diz que do pescoço para cima ele saltava aos olhos. A beleza dele era incrível. Então por isso que eu percebo que eu sou descendente de Saul. A beleza dele era impressionante. Só que aqui tem um detalhe que é muito interessante. Saul só foi escolhido porque o povo rejeitou Deus. Não porque Deus escolheu. Não havia sido escolhido, o Senhor não havia chamado a princípio Saul. O Senhor queria que continuasse com os juízes, daquela maneira com que ele colocou. E aí quando o povo se volta contra o Senhor então precisa, depois que eles não voltavam atrás, precisava escolher alguém. Então o Senhor vai lá, escolhe Saul e apresenta para o profeta Samuel. Agora, e eu e você? Quem que nós escolhemos como rei? Quem governa a nossa vida? Quais são as pessoas que têm mérito? Na verdade, eu passo a me submeter a quem? E aqui eu queria que você entendesse muito bem, porque o mandamento de honrar pai e mãe, ele é válido. E eu não vou aceitar ninguém falar assim, o Reginaldo está mandando eu ficar contra o meu pai. O Reginaldo está mandando eu ficar contra minha mãe. O Reginaldo está mandando eu ficar contra quem eu amo. Não! Eu só estou dizendo que se alguém está escolhendo aquilo que Deus não escolheu para minha vida, ele está errado. E não importa se é seu pai, se é sua mãe, se é seu namorado, se é seu marido, se é o Instagram, se é o bairro que você mora, se é o país que nós moramos, não importa. Isso não importa. Deus criou um plano. Deus executou para nós um desejo. E esse desejo precisa ser seguido. E quando eu sigo outra pessoa, é essa pessoa que eu elegi como meu rei. Quando eu faço as coisas que estão seguindo ou estão trazendo alegria para essa pessoa é rei. É. Quando nós escolhemos e nomeamos uma pessoa para que a gente a sirva, mesmo se voltando contra Deus, essa pessoa se tornou um Deus. Uhum. O problema é que o povo havia escolhido errado. Havia escolhido errado. A multidão nem sempre está certo. As pessoas que estão ao nosso redor nem sempre estão certas. E é por isso que a gente precisa definir qual é o plano, qual é a minha missão, o que eu vou fazer. E ninguém nesse mundo pode nos retirar disso. Ninguém, somente Deus pode determinar os planos. E isso, novamente, eu volto a dizer, não estou pedindo para que você volte contra seu pai, não estou dizendo que a sua atitude com quem você mora está correta, eu só estou pedindo que busque na sua bênção patriarcal, busque nas bênçãos que você já recebeu, busque no plano de salvação, busque através de oração entender o que Deus mandou. E o que Deus mandou é a Ele que temos como rei. Não tem como nós sermos inconstantes. Não tem como escolher um só na multidão, porque é mais legal. Porque Deus não muda. Deus é eterno. De eternidade em eternidade, Ele não muda. Agora o meu pai vai mudar, minha mãe vai mudar, minha esposa vai mudar, meus filhos mudarão. Por isso que eu preciso definir quem é o rei da minha vida. Quais são as pessoas que eu devo obedecer cegamente? Quais são as pessoas que eu preciso definir
se estão dentro do plano de salvação, no caminho do convênio, andando junto comigo, ou simplesmente estão tomando as decisões para minha vida, e essas pessoas tomando decisões para minha vida podem estar erradas. Eu estou dizendo que podem, não estou dizendo que toda vez estarão, mas se eu confio plenamente nessas pessoas, elas podem estar erradas, e elas estão tomando o lugar de Deus, e tornando-se o meu Deus. Rejeitar a Deus significa viver a vida de outra pessoa, os conselhos de outra pessoa, a perspectiva de outra pessoa, a visão de outra pessoa, ao invés de viver a vida que Deus definiu para nós, definiu para você. Você sabe qual é a vida que Deus definiu? Você sabe qual é o emprego que Ele quer que você tenha? A profissão, o curso, a graduação. Você já pensou nisso? Quantos filhos Ele deseja que você tenha? Com quem você case? Como que seja a vida? Onde você mora? Isso é algo muito particular entre nós e Deus. E quando nós começamos a viver os desejos de outra pessoa, estamos nos voltando contra Ele e isso pode nos causar muito problema. Chegar diante de Deus, nós precisamos chegar sendo nós mesmos e não outra pessoa. As decisões precisam ser nossas, porque isso é exercício de arbítrio. Nós precisamos chegar diante de Deus dizendo: eu escolhi. Certo ou errado, mas fui eu exerci o arbítrio. Não é outra pessoa que teve ação sobre mim e que tomou as decisões sobre mim e, consequentemente, se tornou o meu Deus, o meu guia, tomou o lugar do Espírito Santo, tomou o lugar da luz de Cristo. Isso não é papel de ninguém. Quem anda conosco, quem nos ama, vai saber, vai entender quando nós questionarmos, quando nós dissermos não, quando nós dissermos sim. E eu vou continuar então, estou falando muito, vou continuar com o Saul. Saul então foi ungido como rei. Saul agora tinha poder, foi despejado na cabeça dele o óleo, foi nomeado rei por um profeta, era assim que se fazia, né? Assim que começou a fazer. Saul agora tinha autoridade. Só que o interessante é que Saul tinha medo. Saul tinha medo do povo. Saul tinha dificuldade em dizer não ou sim ao povo e não a Deus. Porque o povo era o seu Deus, o povo que definiu. Como ele caiu naquilo lá sem ser projeto de Deus, ele era projeto do povo. Que excelente pergunta. Você é projeto do povo? Você é projeto de alguém? A sua vida é definida por terceiros, quartos ou quintos? E olha que os quintos podem ser os quintos dos infernos. Samuel, capítulo 13, eu estou no 1 Samuel, tá? Eles haviam conquistado algumas coisas e eles precisavam fazer os sacrifícios ao Senhor em agradecimento. Só que quem podia fazer os sacrifícios não era o rei. Quem podia fazer os sacrifícios eram os sacerdotes ou até mesmo o profeta. E quem estava lá nas redondezas era o profeta. Então tinha que se aguardar ser oferecido um sacrifício ao Senhor pelo profeta. Só que o povo começa a ficar apavorado, o povo começa a fazer pressão, o povo começa a definir. E Saul então resolve fazer o quê? Não esperar, lá no capítulo 13. Você percebe que Saul tem medo do povo. Ele estava com medo do povo se dispersar, do povo ir embora, perder controle sobre o povo. Está percebendo a quem ele realmente amava, a quem ele realmente se submetia? E aí ele vai e faz os sacrifícios. Certinho, o sacrifício conforme tinha que ser feito. Porém, a pedido de outra pessoa. E o pedido dessas outras pessoas
Por mais interessante que fosse, não, faz agora, senão vai ficar tarde, a gente nem sabe se o profeta vai chegar, a gente pode perder as outras batalhas. Olha que legal, olha que conselhos bonitos. É ao Senhor que vai ser oferecido, é a nenhum outro Deus. E aí, olha, só ideia bacana, tá tudo beleza. Só que no final não era assim, né? O Senhor havia sido explícito em dizer quem deveria fazer o sacrifício. E Saul se submete. Samuel, quando chega, ele pergunta: o que você fez aqui? Está lá em Samuel, no capítulo 13, versículo 11. Ele fala: olha, eu fiz porque eu vi que o povo ia dispersar, o povo ia embora. Saul começa a se desculpar. Saul começa a culpar o povo. Saul começa a transferir responsabilidade. Quando nós não seguimos a Deus e seguimos as pessoas, depois fica muito fácil julgar culpa nas pessoas, porque a gente sabe que Deus nunca erraria. As pessoas erram, então a gente joga a culpa em quem erra, fica mais fácil. Por isso que tem perguntas que eu preciso fazer agora, preciso levar todos nós a reflexões. Você está num relacionamento e esse relacionamento não é saudável. Esse relacionamento não é legal, ele tá te destruindo. Tá? Pensa comigo. Talvez você não termina porque você tem medo. Medo do que as pessoas vão dizer, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar. Lembrando que eu não estou falando de você que é casado, selado ao templo. Isso aí são outras coisas que precisam ser feitas. Isso aí é muito mais simples do que um namoro. O meu público, a maior parte, são de solteiros. Então eu estou informando essas pessoas. Para quem é casado não é tão simples. Mas é algo que nós precisamos pensar. Mantenho o meu relacionamento porque eu tenho medo do que o povo vai pensar, do que o povo vai dizer. A minha decisão está em cima das outras pessoas. Sabe aquele emprego, talvez, que não é legal, que não é bom, que não te faz bem? Você a cada dia tá morrendo, tá cansado, tá cansada, te desgasta, faz você trabalhar no dia do Senhor, ou talvez é um lugar não honesto. Por que você tá lá? Por quê? É medo de ficar sem dinheiro, de perder a segurança do emprego? Tá percebendo que coisa interessante? A lógica pode ser compreensível, mas o mandamento foi explícito. Sabe aquelas nossas amizades? Amizades perigosas. Amizades que nos fazem questionar de Deus, da vida, das coisas sagradas. Sei lá. Por que você não afasta? Por que não termina essa amizade? Por que não rompe isso? É medo de ficar sozinho? É abandono? O que é? Será que no fundo essas decisões não estão mostrando que nós só estamos sendo como Saul? Nós queremos agradar ao povo, temos o povo como nosso Deus e não nos impomos e nos portamos de acordo com o desejo do outro. Ai, ai, ai. Vamos continuar a história de Saul? Saul continua desobedecendo. Se vocês sabem que todas as conquistas naquela época, quando se fazia, o Senhor ordenava que matasse tudo, que destruísse tudo. Eu estou ali agora mais ou menos no capítulo 15 de 1 Samuel. O Senhor ordenava isso. Então tinha um povo chamado Amalequita, e o Senhor falou: ó, quando você passar lá, você destrói tudo, você arrebenta com tudo. Nem cachorro, periquito, não pode sobrar nada, nada, nada. Carrinho de rolimã, qualquer coisa que tiver lá, papagaio, periquito, o que mais? Urubu, tudo, você destrói, arrebenta com tudo. Foi a ordem que Deus deu. Ele foi bem claro com relação a isso. Mas sabe o que Saul faz? Hum, hum. Sabe aquela vaca mais gordinha, aquela que dá mais leite? Você já viu teta de vaca grandona assim? É legal demais. Então pode imaginar se aquela vaca com aquela monte de leite. Aqueles animais tudo gordinho. Pensa aí junto comigo um cordeiro, uma ovelha, aquela lã bem bonita. Sei lá, não fala sobre isso, mas coelho. Pensa aí nos bichos bem bonitos.
Ele então não mata esses bichos. E a princípio o pensamento era legal, né? Os bichinhos, tadinho. Até o rei da cidade ele mantém vivo. Saul desobedece. Saul poupou o que era melhor. Saul poupou aos olhos do povo que não podia ser morto, não tinha lógica. Saul, nós precisamos pensar nisso, e eu tenho que medir minhas palavras. Saul não se importava com o que Deus queria. Saul não se importava com o plano que havia sido definido por Deus para a vida dele. Saul não estava nem aí para Deus. Saul estava olhando para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses. Saul não temia a Deus de forma alguma. Se sentia maior do que Deus. E o interessante é que quando Samuel chega, escuta o barulho dos animais e ele assusta com aquilo. Muito. Saul mente, Saul nega, Saul não admite a realidade. E aí Samuel diz para ele assim: olha, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra dele. Pergunta para ele no capítulo 15, no versículo 22. O que é melhor, obedecer ou sacrificar? O que é melhor? Samuel parece querendo dizer para ele: olha, você pode fazer tudo certo, meu querido. Você pode fazer tudo certo. Você pode ir à igreja, você pode ser caridoso, você pode ser uma boa pessoa, honesto com as pessoas e tudo mais. Mas se você não obedece a Deus, você não está servindo a Deus. É melhor obedecer. É muito melhor obedecer do que fazer um monte de coisa que você acha que é certo. Traduzindo, é isso que o Senhor estava querendo dizer. E tem duas coisas que são pesadas, sabe? Está lá em Samuel, no capítulo 15, no 23, que ele fala assim, olha, rebelião é como feitiçaria e teimosia é como idolatria. Vou repetir, rebelião é como feitiçaria. Teimosia é como idolatria. Imagina rebelião, e ele está colocando isso como feitiçaria. Nós temos que imaginar que feiticeiros, eles tentam controlar as coisas de forma mágica, sem depender de Deus, por si mesmo, por entidades, por alguma coisa. Então está falando, quando você se rebela, você magicamente está tentando fazer as coisas a seu jeito, ter controle sobre as coisas. E quem tem controle sobre as coisas é Deus. A teimosia é como idolatria. Somente está querendo dizer, o teimoso, ele sustenta a sua colocação, sustenta a sua palavra, acreditando mais nele do que em Deus. O teimoso, por isso, é um idólatra. Porque ele adora a sua vontade. Ele não é humilde o suficiente para reconhecer que eu estou errado. Você consegue perceber, e nós vamos ler isso em outras aulas? Saul se mantém fugindo das coisas o tempo todo, negando, mentindo, não reconhecendo os seus erros. Lá na frente, Davi, quando ele apronta, Davi se aponta pro profeta e fala, ó, sou eu mesmo. Eu errei. Isso é interessante. Não é idolatria sobre si mesmo e suas decisões. Queria testificar que nós podemos estar tomando decisões erradas nesse exato momento e que por orgulho nós não voltamos atrás. E queria dizer que o Senhor somente diz que a teimosia é idolatria. Você está idolatrando a você mesmo. Então eu gostaria que todos nós pudéssemos pensar nessa semana as decisões que eu estou colocando, o que eu estou decidindo, o que eu estou definindo para a minha vida. Tá certo mesmo ou é só idolatria?
Eu estou querendo de forma mágica ter controle sobre tudo e sobre todos. Eu estou tentando manobrar, manipular. É isso que eu estou tentando fazer? Isso é rebelião, isso é como feitiçaria. É fazer alguma coisa que não dá para ser feita. Ai, 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 ai. Por isso que nós precisamos ter consciência tranquila diante de Deus de quem nós somos, de quem nós definimos ser, as decisões que partem de nós, para que a gente não seja capaz de julgar a culpa em ninguém e nem segurar as nossas decisões como se elas sempre fossem certas. Queria te perguntar, se eu te perguntasse agora, você está bem? Você responderia, sim, eu estou bem. Tô feliz. Eu até vejo os jovens do Instituto aqui. Mas você responde que tá tudo bem e tá feliz, não estando completamente vazio. Precisamos pensar na nossa vida. Ela precisa ser verdadeira, íntegra. Nós precisamos estar construindo a nossa vida. Não existe nenhum problema em estarmos infelizes, não existe nenhum problema em estarmos vazios. Nós não precisamos mentir para ninguém, nós precisamos ter uma vida transparente. Nós precisamos mudar de opinião quando a gente percebe que ela não é a opinião de Deus. E não tem nenhum problema se nós estamos tomando uma decisão que não é a decisão de Deus, desde que a gente mude. Nós vamos errar mesmo. Nós não podemos idolatrar o nosso orgulho, o nosso ego. Nós precisamos fazer o que é certo. Você está sendo Saul ou você está sendo Davi? Você e eu estamos mentindo para manter uma ilusão? Nós mentimos para parecer bem aos olhos do povo? Nós mentimos porque o povo definiu como que tem que ser minha vida? E minha vida tem que ser assim, assim e assado? E essa vida não reflete o que Deus quer para mim? Isso é algo a pensar. Saul destruiu tudo ao redor dele. Sabe o que aconteceu? No final, ele se afasta do Senhor. Está no capítulo 15. O Senhor não se alegra mais com ele. O Senhor não está mais com ele. E sabe como nós podemos saber se o Senhor já se foi? Sabe como é que nós podemos saber se as nossas decisões estão equivocadas? Lá no 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 10 para frente, mostram que em um determinado momento Davi estava tocando harpa. Tududum, tududum, tududum. Nem sei como é que faz harpa. Imagina, vocês conseguem imaginar agora como que é uma harpa? Um negócio diferente, né? Agora, Saul tinha uma lança na mão. E com essa lança, Saul tentou matar Davi. Não foi uma vez. Foram 2 vezes. Saul estava destruindo tudo ao seu redor. Saul estava destruindo a sua família. Saul estava destruindo seus amigos, os seus súditos. E Saul estava destruindo a sua própria alma. Sabe por quê? A única coisa que ele tinha na mão era uma espada, uma lança. Enquanto Davi tinha harpa. O que nós lançamos de mão quando estamos entristecidos, quando estamos com raiva? O que eu e você tem na mão? O que a gente tem para oferecer para as pessoas do nosso lado? O que é? Será que para a pessoa que eu me relaciono, eu só tenho na mão uma lança? Será que eu estou destruindo a minha carreira? Estou destruindo o lugar onde eu trabalho porque eu só tenho lança na mão? Será que eu estou destruindo a minha alma porque eu só tenho uma lança contra mim mesmo, me culpando, me julgando? Nós estamos sendo como Saul? Aqui que é o detalhe que importa. Jesus Cristo não fazia isso. Jesus Cristo obedecia a Deus não por medo do povo. Jesus Cristo não mentia para manter uma ilusão. Jesus Cristo seguiu o seu plano, ele sabia qual era o plano e seguiu, mesmo desagradando a todos. Jesus Cristo era honesto, obediente, servia as pessoas, fazia aquilo que Deus queria que fosse feito. Imagina ele cheio de poder, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes. O que ele poderia fazer se ele não tivesse definido qual era a vida que ele queria? Ele tinha Deus como rei e foi até a morte se sujeitando a ele.
Ele não se deixava destruir. Ele não tinha na mão uma lança. Ele tinha na mão uma harpa. Eu queria te dar 3 conselhos agora para a gente encerrar esse episódio. Queria mesmo. Queria que você pudesse pensar, tem alguém te manipulando? Tem alguém que está tomando as decisões no seu lugar? Tem alguém que você sempre se submete, seja namorado, pai, mãe, parente, sei lá quem. No Instagram você tenta fazer? Queria que você pudesse pensar agora, seja específico. Tem alguém que te manipula? Queria que você pudesse escrever isso e definisse uma das coisas as quais você, a partir de hoje, não vai fazer mais. A partir de hoje, não mais. Você tem um namorado, uma namorada que quer que você dê atenção de 5 em 5 minutos mostrando onde você está e você é honesto aonde você vai? Só, olha, responda para ele assim, ó, te respondo daqui 1 hora ou te respondo só amanhã. Se você é daquele que não vive sem Instagram, e o Instagram que está definindo a sua vida e a sua alegria, fique 2 dias sem mexer no Instagram. Isso é muito interessante para a gente poder começar a pensar. Confronte alguém que você ama, mas que está errado. Saul não era confrontado, Saul errava, ninguém confrontava a não ser o profeta. E aí Saul destruiu tudo, tenta até matar Davi. Queria que você pensasse, a pessoa que você ama, alguém que está perto de você, está fazendo coisa errada? Está fazendo alguma coisa errada? É seu namorado, amiga? Confronte essa pessoa. Está roubando dinheiro, está sendo desonesto? Confronte essa pessoa. Tem uma amiga sua que está sendo manipulada por um namorado, por uma namorada? Confronte essa pessoa. Seu colega de trabalho está mentindo para o chefe? Confronte. Nós precisamos ajudar as pessoas também a melhorarem. Nós não podemos somente ver as pessoas caindo, como todos viam Saul caindo e ninguém falava nada. A gente precisa amar as pessoas a ponto de falar com elas o que é necessário, que ela ouça. E por último eu queria dizer para vocês, escolha o que desagrada ao povo, mas não desagrada a Deus. Saul tentou sempre, a vida toda, agradar o povo. Sempre tentou fazer isso. Sempre ele tinha outros deuses que não eram Deus. Queria que você pudesse pensar em algumas coisas. Você sabe aquele relacionamento que não está legal? Talvez não está na hora de pelo menos dar um tempo? Mesmo todas as pessoas amam aquele que você se relaciona, mas você percebe que não é legal, não está na hora de você não se sujeitar às ideias alheias? O seu emprego, compensa você permanecer nele? Compensa estar lá? Amigos, compensa manter a amizade? Sabe aquela festa que todo mundo acha legal você ir? Será que tem que ir mesmo? A escolha é nossa. A consciência é eterna. Gostaria de convidar a todos vocês a não esquecer de lançar sua frequência. E para terminar, eu digo a irmã Dalton, na Conferência Geral das Moças, ela disse: se quiserem fazer uma diferença no mundo, vocês precisam ser diferentes do mundo. Se nós formos igual ao mundo, não tem como fazer diferença. Bacana, não é? Você está mentindo para si mesmo sobre quem você é? Você está destruindo as pessoas ao seu redor porque você tem na mão somente uma lança? Boas perguntas, não são? Como estamos nos sentindo? Tem algumas tarefas que eu passei para vocês e espero que vocês tenham coragem de fazer. Nós podemos ser melhores. Nós podemos tomar conta da nossa vida. Nós podemos fazer o que é certo. Nós podemos ser nós mesmos. E se nós errarmos, nós temos um domingo, um sacramento, para pedir perdão com a harpa na mão, a harpa do arrependimento. Nós não podemos rejeitar a Deus. Deus está conosco. Deus está conosco. Nós somos Saul ou nós somos Davi? Nós vamos morrer como Saul ou vamos morrer como Davi? Nós vamos adorar um Deus que Saul adorou ou nós vamos adorar o Deus de Davi? São essas coisas que eu gostaria de deixar com vocês.
em nome de Jesus Cristo. Amém.